excelente método para aprender e memorizar é a criação de histórias. Para conteúdos considerados normais, certamente mapas mentais, flashcards e outros métodos de memorização funcionam muito bem. Mas, para conteúdos realmente importantes, conteúdos que são recorrentes em provas, a criação de história pode ser uma ferramenta mais que útil. Esse método é excelente para memorizar principalmente listas ou sequência de itens. A ideia é que você vai linkando um item a outro da história. E no final, tudo que você vai precisar lembrar é o primeiro item, pois os outros vão vir conforme a história vai se desenrolando. Quanto mais estranha e divertida for a história, mais você vai lembrar e memorizar os fatos. Este método somente funciona se você visualizar, ou seja, você vai ter que imaginar a história. Vamos imaginar que eu preciso decorar a pirâmide de Maslow, para eu dar um exemplo e você entender um pouco melhor. A pirâmide de Maslow coloca as necessidades humanas em uma hierarquia. Ela é frequentemente utilizada para entender as motivações e desejos dos indivíduos e é cobrada em provas de concurso dentro da área de gestão ou administração. A ordem da pirâmide é a seguinte: primeiro vem as necessidades fisiológicas, depois de seguranças, social, estima e realização pessoal. Lembre-se, eu tenho que criar uma história bem gráfica, com bastante elementos estranhos e talvez até engraçado para que eu consiga lembrá-los na hora da prova exatamente nessa sequência. Vamos à minha história bizarra? Começando! Eu vou fechar os olhos e vou imaginar de uma maneira gráfica e bastante visual a seguinte história. Um dia eu estava na rua e tive uma dor de barriga. Essa necessidade de ir ao banheiro é uma necessidade fisiológica. Ou seja, eu vou me lembrar a minha figura com uma dor de barriga andando pela rua e vou me lembrar que a primeira necessidade é fisiológica. Ao passar pela porta de um prédio, vi um homem armado e percebi que era um segurança. Neste momento, eu vou associar a imagem do segurança com a necessidade de segurança, que é a segunda da pirâmide de Maslow. Continuando imaginando, eu vou imaginar que eu entrei no prédio e o segurança pediu para eu utilizar o elevador de serviço. Mas, como eu estava com pressa, peguei o primeiro que chegou e foi o elevador social. Ou seja, eu vou associar a imagem do elevador social com necessidades sociais. Ao entrar no elevador, fiquei envergonhado e com medo que algo estranho acontecesse. Minha autoestima estava abalada com as pessoas à volta, ou seja, minhas necessidades de estima vão ser associadas com essa cena. No entanto, ao conseguir manejar a situação com destreza e rapidez, me senti realizado e confortável, além de aliviado, com a sensação de dever cumprido, ou seja, realização pessoal. Essa história é bem estranha, bem bizarra, mas como eu imaginei, eu vi na minha cabeça todas essas cenas, para mim é fácil. A primeira necessidade é fisiológica, a minha dor de barriga. Depois eu vi o segurança, a segunda necessidade é de segurança. Peguei o elevador social, terceira necessidade social. Depois a vergonha, a autoestima abalada dentro do elevador, autoestima. Quinto, necessidade de autorrealização com o alívio do dever cumprido. Eu sei que é estranho e funcionou porque eu imaginei muito bem. A ideia é que você faça a sua história, talvez não com elementos tão estranhos quanto dor de barriga, mas quanto mais bizarro, quanto mais estranho, mais você vai se lembrar. Imaginando essa imagem algumas vezes, eu certamente iria para a prova com uma memória absurdamente clara da situação. Então, da próxima vez que você não conseguir memorizar algo, principalmente lista ou sequência de itens, tente um método da história que eu tenho certeza que você terá um excelente resultado. Lembrando que este vídeo é parte de uma playlist chamada Como Aprender Mais Rápido e existem diversas outras dicas. Clique na descrição e veja outros vídeos que fizemos sobre o assunto. Nunca se esqueça,
O próximosconcursos.com existe para ajudá-lo a alcançar o seu sonho de uma vaga em um concurso público, Enem, OAB, seja qual for a prova. O que estiver ao nosso alcance pode contar conosco. Valeu, pessoal! Sucesso!